Graça e paz. Amém, amados? Quantos se voltaram para o Senhor nessa manhã com a intenção de ouvi-lo? Isso determina muita coisa, isso sela uma conexão. Aleluia! Então eu sei que a gente vence muita coisa para estar aqui, a carne, a vontade de ficar em casa, sabe? E o vir para a igreja já é um exercício espiritual. Se você não sabe, saiba que é. Porque para você vir para a igreja, você vai ter que dominar a sua carne. Eu não sei se acontece com você, mas eu tenho que dominar a minha. Ela vai querer fazer outra coisa. Amém? Você é diferente de mim? Você é mais espiritual que eu? Se for, eu quero que você me ensine. Como é que não tem nenhum impulso da carne para te tirar da vontade de Deus? Nós lidamos com isso. Mas nós governamos hoje. Amém? Nós podemos nos inclinar para o Espírito. Graças a Deus por isso. Graças a Deus pelo novo nascimento. Graças a Deus pelo Espírito Santo dentro de nós. Aleluia! Agora, apesar de saber tudo isso, é a gente que decide se inclinar para a carne ou se inclinar para o Espírito. Eu posso, em alguns momentos da minha vida, ceder à carne. Eu posso passar meses e meses sem uma vida de oração. Um crente pode fazer isso. Meses e meses sem meditar na palavra. O que é que está operando na vida desse crente? A carne. Está deixando-se governar pela carne. A carne não tem prazer na lei de Deus. Paulo fala lá em Romanos que é o nosso espírito que tem prazer na lei de Deus. Onde é que você vai buscar prazer para orar e para ler a palavra? No Espírito. É a partir do seu espírito que nasceu de novo, porque já a Bíblia já declarou, o nosso homem interior tem prazer. Então a gente tem que aprender a ser governado pelo homem interior. Amém? E quando a gente chega num local como esse, uma outra atitude deve prevalecer. Eu me voltei para o Senhor na vinda à igreja, eu estou dizendo que eu me voltei para Ele. E eu estou dizendo que a vida cristã não é só a igreja, amém? Mas você se volta para Ele no seu dia a dia. Agora, vir à igreja faz parte do pacote. Eu costumo dizer, e não acho que é porque eu sou pastor e quero todo mundo na igreja, é porque mais de 20 anos de pastoreio, e todas as vezes que alguém negligencia a igreja local, a comunhão coletiva, mais cedo ou mais tarde, uma fraqueza vai se manifestar na vida dela ou na família dela. Eu já sei disso. Por anos e anos vendo isso. Por anos e anos aconselhando a pessoa que não faça dessa forma. E às vezes ela entendendo, é porque ele é pastor, só quer todo mundo dentro da igreja. Mas é porque eu vi. É por experiência, e quando você tem experiência a respeito de algo, fica difícil alguém persuadir você o contrário daquilo. Você experimentou, você viveu. Então existe conselho de nós pastores que são por experiência, viu? Por ouvirmos acontecer coisas na vida de outras pessoas que seguiram aquele caminho. E a gente sabe o resultado final. Então, uma outra coisa é se voltar para Ele, essa outra coisa é a intenção de ouvi-lo. Sabe, você pode ter vindo aqui como eu, sentar aqui, e não há nenhuma intenção de ouvi-lo. Por isso que muitos ficam olhando para o relógio. O relógio, a pizza depois. Porque na verdade está sentado, mas sem a intenção de ouvi-lo. Isso tem que ser proposital. Quando você for orar, ore com a intenção de ouvi-lo. Amém? Porque a oração é relacionamento. Oração é comunhão, é vida de comunhão com Deus. Amém? Onde você pode apresentar os seus assuntos, eu apresento os meus assuntos, mas Deus tem interesse de apresentar os deles. Porque Deus tem assuntos para mim e para você. Às vezes estamos na mesa de comunhão com Deus e só os nossos assuntos prevalecem, e quando Deus responde todos aqueles assuntos, nos levantamos da mesa, está muito bom, está maravilhoso, obrigado Senhor, você é bom, e nem esperamos Ele colocar os assuntos dele à mesa. Sabe, isso pode nos levar a uma vida religiosa. E não uma vida no Espírito, como é a proposta e padrão dele.
Onde você fala, Ele fala. Onde digitais dele são impressas no nosso coração naqueles momentos que a gente decide ter comunhão. E eu vou te dizer, quando você começa a ouvir a voz dele, você e eu, nós vamos querer momentos como esse. Você vai trabalhar durante o dia para ter um momento a sós com ele, porque está tão gostoso. Sabe por que está gostoso? Porque você tem relacionamento com ele com a intenção de ouvi-lo. E ele fala. O Espírito Santo tem assuntos. Quem é que conecta os céus à terra nessa dispensação que estamos vivendo? O Espírito Santo. Estamos vivendo na dispensação do Espírito, no período do Espírito Santo. Jesus disse, é necessário que eu vá, porque senão o Consolador não virá. E quando ele vier, aí tem uma porção de coisas que Jesus revela a respeito do Espírito Santo. Quando ele vier, ele vai me glorificar. Ou seja, o Espírito Santo veio para exibir a glória de Jesus. Quando ele vier, ele vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quando o Espírito Santo vier, ele vai anunciar coisas que hão de vir. Quando o Espírito Santo vier, ele vai guiar você a toda a verdade, porque ele é o Espírito da verdade. Quando ele vier, ele vai te ensinar a respeito de todas as coisas. Quando ele vier, ele vai fazer você conhecer, e eu também, tudo aquilo que por Deus me foi dado gratuitamente. Porque o Espírito que está dentro de você conhece as profundezas do seu Deus e do meu Deus. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Mas Deus não revelou pelo Espírito. Revelou o quê? O que olhos não viram, o que ouvidos não ouviram, e o que jamais penetrou em coração humano. Como não se estimular para ter comunhão com Ele? Como não se estimular? Porque Ele está pronto para isso. É a missão do Espírito Santo. E eu vou te dizer, pega isso. O Espírito Santo está sério com isso. O Espírito Santo está sério em nos ensinar a respeito de todas as coisas. O Espírito Santo está sério em glorificar Jesus. O Espírito Santo está sério em convencer o homem do pecado e da justiça e do juízo. O Espírito Santo está sério em anunciar a mim e a você coisas grandes e ocultas que não sabemos. Porque esse anúncio de coisas grandes e ocultas que não sabemos são os assuntos do nosso Pai. Isaías 45. Invoca e eu te responderei. Ouvimos ontem, pastor Norberto, a gente tem que ter convicção que Deus nos responde. Isso é a vida de fé, de relacionamento com Ele, eu peço e recebo. Isaías 45, ele diz, invoquem e eu te responderei. O que é que ele está dizendo? Coloque seus assuntos na mesa. No nosso relacionamento, coloque seus assuntos na mesa. Invoca-me e eu te responderei. Ponto e vírgula. Aí ele diz, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Essa palavra anunciar significa tornar conhecido. O que? Coisas grandes, em magnitude e extensão. E ocultas, segredos divinos. Coisas que só tem acesso, só os íntimos têm acesso. Então o Espírito Santo para mim, para você, pode se tornar o nosso livro aberto de descobertas. Que descobertas? Coisas grandes. Assuntos divinos grandes em magnitude e extensão. E segredos divinos revelados para nós. Penetrar nas profundezas de Deus é via Espírito Santo. Eu te dou um conselho, desenvolva um relacionamento com o Espírito Santo. Como é que eu faço isso? Conversa com Ele como uma pessoa que realmente Ele é. Jesus disse, Ele, quando vier, Ele é um pronome pessoal. O Espírito Santo não é um vapor que está dentro de você, não. Você não é aquela chaleira que o vapor está dentro, querendo sair. Ele é uma pessoa. Ele habita dentro de você e dentro de mim. Aleluia! 2 Coríntios capítulo 13 fala, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, é a comunhão do Espírito. Sejam com todos vós. Às vezes nós, sim, estamos interessados que o amor de Deus,
a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, mas quando chega no Espírito Santo, parece que diminui o valor daquilo que já está escrito. Parece que essa palavra comunhão não tem tanta conotação para nós, mas na nova aliança, nessa dispensação, nós estamos sendo chamados para a comunhão do Espírito Santo. Alguém pode dizer, mas se eu me dedicar à comunhão do Espírito Santo, como é que fica Jesus? Como é que fica o Pai? Deixa eu te dizer, quando você tem comunhão com o Espírito Santo, Ele sempre vai te levar a Cristo. Ele vai revelar Cristo em mim e em você. Ele vai revelar o pensamento do Pai, o coração do Pai. E o Espírito Santo me disse, nós não temos ciúmes entre nós. Aleluia, nós não temos divergência entre nós. Quando o Espírito te revela algo, sabe o que é? É a revelação que já havia de Jesus. É o pensamento que já é do Pai, porque não existe divergência entre eles. Agora, você precisa entender que é o papel do Espírito Santo fazer isso agora. Porque é o período dele. O Filho veio e cumpriu o seu ministério. Amém? Aí o Espírito Santo vem para cumprir o ministério dele. E Jesus deixou bem claro a missão do Espírito Santo. Ele vem me glorificar, ou seja, ele vem exibir a minha glória. Porque ele não falará de si mesmo, mas ele vai falar do que tem ouvido. Ouvido de quem? Do Pai? Do Filho? Assim como Jesus estava aqui, disse, eu não falo por mim mesmo. Eu falo aquilo que eu ouço o Pai falar, e eu faço aquilo que eu vejo o Pai fazer. Portanto, o Espírito Santo vai falar para você aquilo que ele ouve. Então, se ele fala algo a você, é Jesus falando. Se ele fala algo a você, é o Pai falando, porque não há divergência entre eles. É só preciso entender que essa é a dispensação do Espírito, e esse é o papel dele. Quando a gente compreende isso, a nossa vida de oração muda. A sua vida de oração muda. Porque podemos saber todos os tipos de oração, se o Espírito Santo não estiver envolvido nisso. Se o Espírito Santo não for verdadeiramente a nossa ajuda para aplicar os ensinamentos. E como eu disse certa vez aqui, aquilo que o Espírito tinha me dito. Alguns separam as Escrituras do Espírito de mim. Mas quem disse que é para separar as Escrituras do Espírito? Esse lado é o lado da palavra, das pessoas da palavra. Esse lado é o lado das pessoas do Espírito. Estamos separando, não é? O Espírito Santo me disse, quando você me acessa, eu te levo às Escrituras. Quando você acessa as Escrituras levam você a mim. De qualquer forma, vamos precisar do Espírito Santo. Sabe que essa palavra que você lê foi inspirada pelo Espírito Santo? Sabe que toda profecia foi inspirada pelo Espírito Santo? Sabe que Jesus operou no poder do Espírito Santo? Sabe que o Espírito Santo estava lá no início em Gênesis e está no final em Apocalipse levando a noiva ao noivo? Como desprezar essa companhia maravilhosa, essa ajuda, paracleto, ajudador? Eu tenho dito, para eu ficar persuadido, não ele, mas eu digo a ele, estou tratando ele como pessoa mesmo, que habita dentro de mim, a pessoa mais íntima que eu tenho, eu posso me abrir sobre qualquer assunto com ele. E ele não vai ficar escandalizado. Por quê? Porque ele já conhece o assunto. Aleluia. Mas desenvolver intimidade com o Espírito Santo. Você se volta para ele com a intenção de ouvi-lo. Não apenas está falando. Blá, 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 blá. Ele não tem tempo de falar. Às vezes ele não tem tempo de apresentar os nossos assuntos. Não porque falta tempo a ele, mas porque a gente não dá tempo a ele. É desenvolver, é exercitar essa comunhão com ele, conversando. Amém. Eu tenho dito, Espírito Santo, você é a causa da minha vida. Você é a causa da minha vida. Você é a causa da minha vida. Eu quero que o primeiro pensamento, quando abrir os olhos de manhã, seja você. Seja você, Espírito Santo. O primeiro pensamento, aquilo que eu pensar primeiro é sobre você, é você. Porque você passa a ser a minha causa. E o que eu estou falando aqui diz respeito assim à oração. Aleluia. Porque quando você e eu desenvolvemos relacionamento com o Espírito Santo, você vai querer orar.
Vai ficar gostoso orar. Porque muitas vezes está enfadonho a oração nossa, porque só a gente fala. Mas quando você aprende a ouvi-lo, meu Deus do céu, o que é que Ele vai fazer conhecido a você? Coisas grandes em magnitude e extensão, e ocultas, que estão nas profundezas de Deus, e Ele está disposto a te revelar. Isso é maravilhoso ou não? Então posso dizer que nós não estamos simplesmente numa conferência de oração, nós estamos numa conferência que poderíamos colocar o título: Como ter sucesso na vida. Talvez se essa fosse o nome da conferência, teríamos mais pessoas na plateia. Talvez se fizéssemos uma conferência, como prosperar na vida. E eu não estou dizendo que é errado fazer isso. Vamos para as Escrituras. Desde que esteja nas Escrituras o ensino. Está entendendo, bênção? Não é errado. Mas eu estou dizendo, nós estamos numa conferência de oração. Nós estamos numa conferência para aprender a prosperarmos na vida. Porque é a comunhão com Deus, é o relacionamento com Ele, que vai te fazer prosperar na vida. Em todos os aspectos, não apenas um. Não apenas aquela coisa salteada na vida do crente, que aqui eu estou bem, mas tem uma lista, uma dezena de coisas aí que, pelo amor de Deus. Mas quando você se envolve com o Espírito Santo, Ele vai tratar de todos os assuntos que dizem respeito à vida, à minha e à sua vida. O sucesso começa aí. No relacionamento com o Espírito Santo, Ele vai tratar de coisas que você sabe, porque sabe que não é do seu entendimento, porque você se conhece e eu me conheço. E você sabe que é o Espírito Santo tratando aquilo, mas eu vou te dizer uma coisa: quando Ele trata sobre algo, Ele sempre vai fundamentar nas Escrituras. Interessante. Ele te fala algo e Ele mostra nas Escrituras um exemplo, um versículo. Fica gostoso esse relacionamento. Aleluia. Fica gostoso. Desde o dia que Ele disse para mim: você tem interesse nos meus assuntos, que a minha vida mudou. Eu comecei a pensar, realmente eu tenho interesse nos assuntos dele? Na minha mesa de comunhão só estão os meus assuntos? Quando eu entendi que na mesa de comunhão Ele me convida a colocar os meus assuntos, mas também tem os assuntos dele, mudou. Eu sei que eu tenho liberdade de apresentar os meus assuntos, mas eu tenho uma intenção agora, eu tenho um interesse que seja colocado na mesa de comunhão os assuntos dele. E eu vou te dizer, os assuntos dele deixa você fascinado, deixa você com vontade, com combustível, de dizer assim: rapaz, eu estou com essa atividade aqui, mas eu vou terminar, porque eu vou dizer a ele: Espírito Santo, vamos continuar aquela conversa? Vamos continuar aquilo que você me iniciou a me ensinar, mas por causa dessa atividade a gente deu um tempinho, eu terminei a atividade, agora vamos voltar. Vamos voltar a conversar. Exponha mais, eu quero, exponha mais, exponha o coração do meu pai. O coração dele é lindo, eu quero mergulhar nas profundezas desse coração. Sabe, as nossas orações serão mais assertivas, porque nós vamos orar à vontade do Pai, porque a vontade vai estar esclarecida. E tudo o que você pedir segundo a vontade dele, você vai ter. Essa é a nossa confiança, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, nós vamos ter plena certeza que obtemos os pedidos que temos feito. Agora veja a importância da vontade. De orar segundo a vontade dEle. Como é que eu vou ser sabedor da verdade dEle? Da vontade dEle? Escritura e Espírito Santo e Escritura. Que não dá para separar, apesar de que a gente separa. Entenda, hoje, quando você entra pelas Escrituras, as Escrituras apontam o Espírito Santo. Leia o Novo Testamento e você vai ver a pessoa do Espírito Santo ali, nas cartas, esclarecendo a missão dele. E quando você acessa o Espírito Santo vai te levar às Escrituras. Isso é muito seguro. Concorda? Ou sem corda? Ou com a corda no pescoço?
Se você tiver com a corda no pescoço, vivendo uma vida de exaustão, Deus está te dando aqui uma chave para prosperar. E sair dessa vida de exaustão, de cansaço. Faço tanto e não produzo quase nada. Eu sou tão responsável, eu trabalho tanto de dia à noite para dar o melhor na minha casa. Estou tão cansado, tão cansado, tão cansado, que agora comunhão com Deus não dá, eu não aguento. Comunhão com a família, muito menos. Comunhão com os irmãos, nem ver. Não conheço mais nem meus irmãos, não tenho intimidade com nenhum. Não tenho mais intimidade com meu pai, não tenho mais intimidade com a minha família. Meu Deus do céu, que vida nós estamos levando dessa forma? Sabe, estamos levando uma vida que vai nos levar à exaustão e ao cansaço, ao peso nos ombros. E Deus quer nos livrar disso. E eu sei que aquilo que Deus colocou no meu coração, eu vou ministrar em muitos lugares, como eu ministrei ontem já em vários lugares, o martelo que amassa o pão. As muitas atividades consumindo a mim e a você. E nós não estamos diminuindo a importância das atividades e do que a gente precisa fazer, mas estamos dia e noite no serviço, no martelo. No martelo. Atividade, atividade, atividade. Se eu não fizer, ninguém faz. Se eu não trabalhar, não cai do céu. Justificativas, justificativas, para abraçar ainda mais serviço, mais serviço, mais serviço. E quando a gente se acostuma assim, a gente quer abraçar mais serviços para nos justificarmos, porque não temos comunhão com Ele. Pode nos levar a isso. Coisas que Ele nem pediu para a gente fazer, a gente faz. Sabe para quê? Quando a gente está nessa vibe, eu vou falar bonito agora, nessa vibe de atividade, aí a gente pega mais atividade, porque de alguma forma a gente vai ter uma justificativa. Agora eu não posso mais servir ao reino com a minha habilidade. Quantos não servem mais o reino com a habilidade deles? Porque se empanturraram de serviços, de atividades, chegar a um nível que as atividades precisam preencher, porque de alguma forma eu preciso de uma justificativa para sair bem na foto. Mas onde essa vida vai nos levar de só martelo, de só serviço. Quero te dizer, como eu disse ontem, a tua família não só precisa do martelo. É importante o martelo, o trabalho, amém? Sim, mas se você está vivendo apenas com o martelo, pode ter certeza que daqui a pouco você vai estar dando martelada na cabeça da família. A exaustão faz isso. Aí nós nos tornamos pais que só cobram, porque eu trabalho de dia à noite para dar o melhor a vocês. Pais que só cobram. Por quê? Martelo. Isso é martelada muitas vezes na cabeça do filho. O filho que, como eu disse ontem, tirou uma nota baixa. E aí, quando um pai está só com o martelo, ele vai dar uma martelada. Vai querer abrir a cabeça e dizer: está entrando no time dos carecas. Grande revelação, foi bom. Não sei se foi uma martelada, mas está acontecendo. Mostra de novo, não estou acreditando não. Então a gente vai dizer para o filho: não estou acreditando não, porque você está tendo essa nota, afinal eu trabalho de dia à noite para te dar uma boa escola, pagar a mensalidade, pagar isso e aquilo. Martelada. Vamos nos tornar assim, quando Deus está nos chamando para uma vida equilibrada. Do pão. Às vezes a comunhão da gente está tão enroladinho, né, gente? Tão enroladinho lá, que a gente não quer nem mexer. Mas Deus está convidando para a comunhão. Amém? Porque quando a comunhão com Deus, com a família e com os irmãos tem um valor maior do que o serviço, você vai saber escolher bem. Todas as duas coisas são importantes,
Mas tem uma que tem que ter a primazia, porque senão o martelo, o serviço, vai tomar o lugar da comunhão, vai amassar a comunhão. E aquele filho que precisava de ouvir uma outra coisa de você e não uma cobrança, não vai receber. Porque o martelo tem consumido todo o tempo. E com uma boa intenção, trazer o melhor para casa. Mas trazer o melhor para casa, para a mesa, e não se assentar à mesa para comer. Não ter tempo para se assentar à mesa para comer. Martelo, martelo. Amassando a comunhão. Primeiro com Deus. São 3 comunhões importantes aí. Comunhões ou comunhãos? Como é? Comunhões ou comunhões? Comunhões, comunhões. Que é o meu Pedro aqui. A gente vai logo para ele aí, que a gente confia, né, meu Pedro? Aleluia. Então, comunhão. 3. Com Deus, com a família, com os irmãos. Precisa ter um valor maior do que o serviço. Quantos estão entendendo aqui? Ninguém não sai daqui, como eu disse ontem, dizendo: agora eu não vou trabalhar, agora eu não vou fazer nada, é só pão. Eu não estou dizendo isso, bênção. Eu estou trazendo algo do Espírito para uma vida equilibrada, de sucesso. O pão. Um outro dia eu vou ministrar sobre o repartir desse pão. Comunhão com o Pai, comunhão com a família e comunhão com os amigos. Como é que estamos repartindo? É para depois. Veja o que o martelo faz. Eu coloquei em cima do vidro, a gente já ficou assim, ó, receosa. Uma vida no martelo, no serviço, vai trazer insegurança para hoje dentro de casa, pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. Vai quebrar. Vai quebrar. É essa sensação de uma pessoa, de um filho de Deus que está vivendo assim. A qualquer momento vai quebrar, a qualquer momento vai quebrar o quê? Quebrar relacionamentos. Quebra relacionamentos com Deus, quebra relacionamento com a família, quebra relacionamento com os irmãos. E a gente precisa agregar um valor aqui. A comunhão, o pão. Porque senão o martelo vai amassar o pão. Sabe o que vai começar a acontecer? É que a essência, a sua essência de dentro, começa a se enfraquecer. O miolo. E aí vamos ver crentes, filhos de Deus, vazios. Famílias vazias, sem estrutura. Pais que quando uma pressão chega, coloca toda a carga nos filhos, porque não tem tutano para enfrentar aquilo. Porque martelo, martelo, martelo. São como pães amassados e sem miolo. Veja isso aqui. Isso aqui é para você visualizar Isaías também. Você quer essa vida? Uma vida amassada e sem miolo? Pode acontecer. Se nos entregarmos a esse estilo de vida, que o mundo diz que é porque aquela pessoa é responsável e quer cuidar bem da família. Mas eu te digo novamente, a tua família e você não precisa só do martelo. A sua vida e a minha vida não se inicia no martelo. A minha vida e a sua vida se inicia no pão, na comunhão. Você agora não trabalha mais para comer, você agora come para trabalhar. Eu não sei se você percebe a diferença. Eu não sei se você e eu admitirmos, sabe, esse estilo de vida para nós mesmos. Você vai ver que o teu serviço vai ser mais eficaz, porque você vai realizá-lo alimentado.
alimentado. Alimentado. Teu serviço será muito mais eficaz. O Espírito Santo pode ensinar algo a você na tua profissão, que você levaria 1 hora, e ele pode te ensinar algo que você faz em 5 minutos, ele é capaz. Isso só vem pela comunhão. É pela comunhão. Ele veio para nos ensinar a respeito de todas as coisas. Ele conhece tudo, ele conhece matemática. Amém? Ele conhece do trânsito, ele conhece de construção. Ele conhece de barba, porque é barba bonita essa tua, viu? Ele está deixando crescer a barba aí, Lucas. A gente pensa que ele não tem interesse em pequenos detalhes da nossa vida. Ei, ele tem. Por toda a nossa vida. Por toda a nossa vida. Ó Senhor, louvarei. Ele sabe que ele não me chamou para música. Então eu não vou insistir. Eu vou ter comunhão com ele para dizer, Espírito Santo, na verdade, o que você tem para mim? Revele o coração do meu Senhor. Porque eu quero fazer a vontade dele, esse é meu alvo. E você se tornou a minha causa, Espírito Santo. E porque você se tornou a minha causa, as consequências disso se manifestarão naturalmente. E aí Isaías aprenderá que não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito. Agora, o martelo, só o ativismo, só a atividade tira a essência, tira a alegria, tira a força. E aí nos tornamos uma igreja amassada e vazia, oca. Agora entenda, quando você decide, vem aqui, Senhor, colocar a sua vida no equilíbrio, amém? Onde a comunhão com Deus, com a família e com os irmãos tem a primazia. Aleluia, o que é que vai acontecer? Você vai se alimentar dele. Relacionamento, força, sabedoria, conhecimento, plano de Deus revelado, vontade esclarecida. Você se torna agora um pão cheio. E como um pão cheio, aleluia, pode vir, crente, que eu estou fervendo. Ânimo, energia, porque está alimentado, benção. Alimentado. Tem muita gente que está com medo, por causa do martelo ali, vai quebrar. Vou deixar isso. Homens e mulheres cheios do Espírito. Cheio do Espírito, casas cheias do Espírito, pais cheios do Espírito, filhos consequentemente recebendo da influência de pais cheios do Espírito. Você não vai precisar forçar tanta coisa para o seu filho, porque a influência de estar cheio dele, da sua palavra, porque se alimenta, come, é a primazia. Porque daqui a pouco eu vou pegar no martelo, sim, vou responder às minhas responsabilidades, sim, mas a minha vida não é mais só um martelo. Eu me acordo de manhã hoje, eu estou dando meu testemunho, e eu me recuso a fazer outra coisa, a não ser conversar com o meu amigo. E eu estou sendo treinado e dar primazia ao pão. Porque antes, eu e minha esposa somos testemunhas, como é que a gente acordava? A gente já acordava com o martelo. Estresse na estrada. Mas agora, eu acordo mais cedo. Porque agora está surgindo vontade de estar com ele. E eu não posso, muitas vezes, estar com ele porque tem atividade. Aí eu me acordo mais cedo, 5 da manhã. E está sendo muito bom. Porque agora
Não estou dizendo que estou perfeito ainda, mas algo mexe dentro de mim para conversar com Ele, porque toda vez que eu converso com Ele, Ele conversa comigo. Essas coisas que eu estou te mostrando aqui, foi Ele que mostrou a mim, foi Ele que falou comigo. Eu estou apenas replicando o que no momento de comunhão com Ele, Ele tratou primeiro comigo, e agora eu estou abençoando o corpo, porque eu fui chamado para isso. Para ministrar a palavra. Quando eu vinha saindo hoje, aí Ele me mostrou esse segundo pão. Esse pão, foi Ele que me mostrou. Isaías se conhece. Isaías conhece a cuca dele. E aqui no Nordeste conhece o quengo. O quengo. Lá na vila era quengo, viu, gente? Vou dar um micoco no teu quengo. Micoco é um cascudo. Isso é a linguajar da Vila Cachado Branco. Como é, meu? Cocorote. E tinha um que doía demais, sabe o que era? Um raspão. Às vezes nós precisamos desse raspão de Deus, como está sendo dito agora. Ei, meu filho, acorda, meu filho, acorda, meu filho, acorda. Eu tenho uma vida, eu tenho um padrão para você, que vai te abençoar, e não só você, é tão abundante que abençoa os outros, porque esse é o propósito. Esse é o propósito. E é por meio do Espírito Santo, e nós continuamos falando sobre a oração. A gente viu ontem, Romanos capítulo 8, fala que não sabemos orar como convém. E o Espírito Santo nos assiste, nos ajuda. Veja, o Espírito Santo está lá para te ajudar. Na oração. Como desprezá-lo? Como querer uma vida eficaz, cristã, sem Ele? E como eu disse a você, alguém pode dizer, mas e a palavra? Ei, quando você vai pelo Espírito, Ele te leva às Escrituras. Quando você vai pelas Escrituras, elas te levam ao Espírito. Não dá para separar. A gente separa, mas está errado. Nem que seja didaticamente. Aleluia. Orações eficazes é pelo Espírito. Nós temos, toda quarta nobre aqui, levado a nossa igreja para buscar orações no Espírito. Quem está vindo sabe. Nós naquele momento queremos os assuntos dele, buscamos os assuntos dele. Porque os nossos, a gente já apresentou meia hora antes. Oramos pelas autoridades, oramos pela família, apresentamos nossos assuntos. Quando dá 8 horas, agora é o assunto dele. Nós vamos buscar no Espírito. E se você está vindo, e se você está se exercitando nisso, continua. Você vai chegar a um lugar. E você vai perceber, eu estou ouvindo melhor o Espírito. Uma intimidade está sendo desenvolvida. Por quê? Está buscando com a intenção de ouvir. Ouvir o quê? Os assuntos divinos que Ele tem para mim e para você. E isso é uma vida fascinante. Você pode começar, talvez você diga assim, mas eu estou muito longe disso. Eu vou dizer algo, começa devagar, mas comece agora. Se você se identificou que a sua vida está voltada só para o martelo, comece agora a agregar valor ao pão. Isso não vai desvirtuar o propósito do martelo, do teu serviço, do teu trabalho, da tua função, da responsabilidade de responder. Não. Só vai te alimentar para você fazer mais e melhor. E nesses 3 minutos, como eu disse ontem, quando a gente começa a ter intimidade com o Espírito Santo, Ele começa a se revelar para nós. E aí você começa a tê-lo como Ele está se revelando. Então Ele se revela como o oleiro. Como o oleiro, o Espírito Santo. A Bíblia diz, humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, para que em tempo oportuno Deus te exalte. A mão do Senhor é o Espírito Santo. Ele diz, se curve, desça à casa do oleiro, desça. E diz lá em Jeremias 33, que desceu à casa do oleiro, o profeta, e viu que aquele vaso na mão do oleiro tornou-se em cacos, quebrou.
Mas daquele mesmo caco, o oleiro fez outro vaso, segundo bem lhe parecia. Ei, é assim, quando o Espírito Santo é o nosso oleiro, a sua vida vai estar exposta a ele, e coisas que precisam se tornar cacos se tornarão, e desses cacos ele vai fazer um vaso novo, ou seja, um vaso segundo o padrão divino. Como bem lhe parece, é pela exposição. Sabe aquela condição que você acha difícil de sair, que te arranha, que você sabe que é contra Deus, não sabe como sair? Eu vou te dizer, desce à casa do oleiro, se submete ao Espírito Santo, vai se tornar em cacos aquilo, e dali ele faz um vaso, segundo bem lhe parece, segundo o padrão. Você pode ter o Espírito Santo, e isso vem, eu estou dizendo aqui que pode ser a primeira informação para você, mais medida para se tornar rema. O Espírito Santo pode se tornar para você, como ele se revela, como um livro aberto de descobertas. Ele é um livro aberto de descobertas, e ele está dizendo, me acesse. Me acesse, porque como livro aberto de descobertas, ele pode te tornar o homem mais rico dessa terra. Quando a gente fala em riqueza, aí só vai para dinheiro, não é só dinheiro. Sabedoria, conhecimento, inspiração, poder criativo, ideias. Porque ele se tornou para você o livro aberto de descobertas. Tem descobertas, coisas grandes e ocultas que não sabes. Ele está disponível para tornar conhecido. Então ele se torna um livro aberto de descobertas. Ele deve se tornar para nós também na revelação de quem ele é. E isso vem por intimidade. Aleluia. Tantas coisas que a intimidade vai revelar para você quem ele é. E aquilo está dentro de você, não tem quem tire. Ele se torna para você quem ele é realmente, por revelação. Isso vem pela intimidade desenvolvida. Oleiro, livro aberto de descobertas, guia. Ele nos guia a toda a verdade, porque é o Espírito da verdade. Guia. Aquele que direciona, aquele que aponta o caminho. O Espírito Santo guia. E ele pode também se tornar para você pela revelação de quem ele é. Isso vem pela intimidade, que ele é um presente de Deus para nós. Presente, presente, presente. Quando você entende que o Espírito Santo é um presente, se eu te desse um presente agora, como é que você, sabendo o que é para você, como é que você ficaria? Como é que a gente fica quando alguém chega e diz, esse presente eu trouxe para você? Você pega aquilo, meu Deus do céu. Amém. E o próximo passo é você saber o que tem dentro. Você está ansioso para saber o que tem dentro. Se o Espírito Santo estiver revelado em você como ele é, isso vem por intimidade, você vai entender que ele é um presente. Sabe o que você vai fazer? Você vai desembrulhar para saber o que tem dentro. Vai saber, eu quero saber o que tem dentro. E o que é que tem dentro do Espírito Santo? As profundezas de Deus a serem reveladas. Presentes. 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 Olha bem, eu vou dar esse presente aqui aí, Clécio. Vem cá, Clécio, venha. Você estava tão concentradinho aí, menino. Venha mais para cá. Segura, é para você. Agora, é para você, é só uma encenação, viu, Bessa? Não vá pegar assim, não, é meu e eu vou levar. É só uma encenação, Bessa. Eu vou dizer, esse presente é seu. Você tem interesse em que agora, de fazer? Saber o que tem dentro. Não é assim quando é um presente, meu irmão. Se o Espírito Santo for um presente para você, porque o Pai deu como presente. Você não pagou nada. Foi um presente do nosso Senhor. Se você entende Ele como um presente, isso vem pela revelação de que Ele é um presente. Mas isso só vem pela intimidade. Ele é meu presente, então todo dia você vai saber o que tem dentro. Você quer saber. A toda hora, a todo instante, isso vai aumentando. Isso vai tornar as tuas orações eficazes, porque o que tem dentro dele é a vontade do Pai, o que tem dentro dele é o plano do Pai, o que tem dentro dele é o coração do Pai. Então, nessa intimidade com o Espírito Santo, abre aqui, pega a chave.
Ele vai ter presentes para você. Amém? Pode ser profético isso aqui, viu? Recebe. Não esse carro, mas Deus está promovendo aí. Mas se ele falar comigo, né? Ele não falou. Então não vamos fazer o que ele não falou. A gente entra em bronca. Você ficou alegre? É meu, não é assim? Alegre, fique mais alegre, mais alegre. É assim que a gente se comporta, não é? Quando recebe um presente, se alegre e quer saber o que tem dentro. O Espírito Santo é um presente, eu estou descobrindo isso. Ele tem presentes para mim, onde esses presentes vão se manifestar na intimidade. Você é a minha causa e eu quero viver com você tudo aquilo que eu possa viver com você enquanto estiver nesse corpo. O lema. Presentes para você ele tem. Amém? Agora pega o outro. Tem outro presente aí. Abre. Um batom, ele disse, isso não é para mim não. Porque se tu dissesse que era, a gente ia ter um gabinete daqui a pouco. Se tu tivesse alegrado, opa, o que eu estava esperando. Tu ia ter um gabinete agora com os 8 pastores que tem nessa igreja. Deixa eu te ensinar algo para encerrar. Ele como um presente. E quando você o acessa, ele tem presentes para você. Mas ele vai ter presentes que não é para você. E isso é muito bom. E isso não deixa de ser presente. Ele pegou um presente que era para ele, dentro do pacote, mas ele pegou um presente que não era para ele e ele identificou. De quem é? Do outro benção. Do outro. Do outro. Aleluia. Esse presente é seu? Não, é não. Você identificou que não é seu, Não. mas não deixou de ser um presente. Exato. Aí você identifica, se não é meu, é de alguém. Então ele vai dar presentes para você, mas também ele vai dar presentes a você para presentear outros, e você vai ser uma grande bênção no meio do povo de Deus. Se não é seu, presentei. E eu fui agora como um guia. O guia direciona. Ele como guia, o guia direciona. Por que eu mandei direcionar? Porque o batom é dela. E já foi usado. Então, como guia, ele vai dizer, olha, esse presente não é seu, você identifica. Ele diz, é ali, ó, é dali, é de Kelly. Amém? É de Patrícia. E não deixa de ser presente. E isso nos livra de egoísmo. Porque a gente vai entender que com ele tem presentes para si e presentes para os outros. E ele vai te guiar. E para ele te guiar, ele precisa estar na dianteira. Não deixe o Espírito Santo na retaguarda. Muitos estão vivendo assim, colocando o Espírito Santo na retaguarda, decidindo o que querem decidir, dizendo, vamos Espírito Santo, me acompanha. Assina aqui embaixo o que eu decidi. Um guia sempre vai na dianteira. Um guia sempre fica na dianteira. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe. Amém? Devolva a benção. Amém, gente? Com o Espírito Santo você vai ter uma vida eficaz. E agora vamos ter aqui a palavra, eu só preparei o caminho. João Batista para um que eu não sou digno nem de amarrar a chuteira. Não é nem a sandália, é a chuteira no tempo moderno. Amém, Pai? Eu te dou graças. Porque eu creio que essa palavra entrou nos nossos corações e a tua unção sobre ela, formando uma verdade, formando um entendimento para uma prática de vida. Eu te dou graças por cada um dos meus irmãos, daqueles que estão em casa, e eu creio no poder do teu Espírito na tua palavra. Em nome de Jesus.